Olá e bem-vindos à semana número 8 de Científica 1. Nessa semana a gente vai falar de regressão. Regressão tem um objetivo parecido com interpolação, que a gente já viu na semana passada, mas vocês vão ver que a estratégia é um pouco diferente. Então vamos começar aqui com um exemplo. Nessa célula aqui, o que eu estou fazendo é somar 1 sobre 1000, 1000 vezes. Então é esperado que o resultado dê 1, deu 1 e uns quebrados. Esses quebrados já eram esperados, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz 1 milésimo, mais 1 milésimo, mais 1 milésimo, 1000 vezes, eu estou fazendo 999 operações de adição aqui, né? Cada uma dessas operações de adição introduz um errinho, e ainda por cima, esse número 1 sobre 1000 em si não é representável exatamente no computador. Então é esperado que o resultado não desse 1 exatamente. Mas eu vou focar aqui no tempo que ele levou para executar essa soma. Então ele está me dizendo aqui que ele levou 95 microsegundos. E agora eu vou continuar fazendo esse tipo de soma, só que aumentando esse 1000 aqui. Então, na próxima célula, eu vou fazer n igual a 10.000 e vou calcular quanto dá 1 sobre n, 1 sobre 10.000, somado 10.000 vezes. Então, dessa vez, são 9.999 operações de adição. E o tempo que ele leva para fazer todas essas operações foi de 500 microsegundos, 550 microsegundos. Quando eu aumento o n para 11.000 e somo 1 sobre 11.000 vezes, ele leva 630, 640 microsegundos. Depois, para n igual a 12.000, leva um pouquinho mais. Para n igual a 13.000, leva um pouquinho mais. Meu objetivo é entender exatamente como funciona esse tempo de execução aqui, como que ele varia em função do n. Então, eu vou pegar isso que eu estou fazendo aqui e sistematizar. Então, aqui eu tenho um n, um vetor de n's, indo de 10.000 até 20.000 com 11 pontos. Então, ele faz 10.000, 11.000, 12.000, etc., igual a gente estava fazendo lá em cima. E aí, nesse array de t's aqui, eu vou guardar os tempos calculados por essa biblioteca Timeit aqui do Python, que retorna o tempo que ele leva para calcular essa soma aqui em milissegundos. Aí, quando a gente plota esses tempos t's aqui, a gente obtém um gráfico assim. Na semana 7, a gente viu que como eu tenho 11 pontos aqui, eu consigo passar um polinômio de grau 10 por cada um desses pontos, para interpolar eles e obter uma função que, dado cada n, me diz qual vai ser o tempo t que eu vou demorar para executar essa soma aqui usando esse n. Só que isso não é razoável por dois motivos. O primeiro é que a gente viu que não é super fácil a gente garantir que mesmo que o polinômio passe por cada um dos pontos, o comportamento dele entre os pontos vai fazer sentido com o que a gente espera. E isso faz a gente pensar no seguinte, antes de eu comentar o segundo motivo. A gente quer obter uma função, né, que a cada n associa um t. E a gente já falou aqui de duas coisas que seria legal que essa função fizesse. Uma delas é passar por cada um dos pontos, e a outra coisa é ter um comportamento razoável aqui, mesmo entre os pontos. Por exemplo, eu com certeza quero uma função crescente, porque não faz nenhum sentido eu esperar que esse t diminua quando eu aumentar o n. E a gente vê que esse requisito, por exemplo, de ter uma função crescente, ele vai diretamente de encontro ao requisito de passar por todos os pontos, porque eu tenho um ponto aqui, ó, um par de pontos, né, em que eu aumentei o n e o t abaixou. Então eu tenho que decidir o que eu quero da vida, se eu quero que a função passe por todos os pontos ou que ela seja crescente. E para eu tomar essa decisão, talvez seja uma boa ideia eu parar e pensar por que eu quero obter uma função que associa um t a cada n. Por que eu não posso só me contentar com esse conjunto de 11 pontos aqui que eu já tenho? E, em geral, um dos motivos para a gente querer obter uma função de verdade é que uma função de verdade permite a gente extrapolar, generalizar os dados que a gente já tem. Então, com uma função de verdade, eu poderia perguntar, por exemplo, quanto vale o t para n igual a 30.000, que é uma coisa que esse conjunto de 11 pontos não nos diz. Ou então eu posso perguntar quanto vale o t para n igual a 15.500, que é uma coisa que esses 11 pontos também não nos dizem. Mas mais do que isso, se eu for rodar esse código amanhã e eu quiser saber quanto tempo o computador vai levar para calcular essa soma, com n igual a 13.000, tudo bem, eu já tenho um ponto aqui. Mas será que esse ponto é o melhor que eu posso fazer? Será que o melhor chute que eu posso dar é simplesmente dizer
amanhã vai levar o mesmo tempo que ele levou hoje para calcular a soma com n igual a 13.000, porque aqui nesse gráfico parece que esse ponto foi azarado, né? A impressão que dá é que nesse momento que a gente rodou essa soma, o computador por acaso levou um tempinho a mais. Mas talvez seja mais razoável eu esperar que amanhã, quando eu for calcular essa soma de novo com n igual a 13.000, eu, ao invés de obter esse 7,5 aqui, eu obtenho uma coisa mais parecida com 7.1, 7.2 aqui embaixo, para ficar mais de acordo com o que eu estou observando com os outros pontos. Então, quando a gente fizer a regressão, o nosso objetivo não vai ser encontrar uma função que passe exatamente por cada um dos pontos que a gente tem, e sim uma função que passe perto de todos os pontos. E aí a gente chega no segundo motivo de não ser razoável eu querer passar um polinômio de grau 10 por esses pontos aqui, que é o fato de que eu não tenho nenhum motivo para esperar que essa dependência do t em função de n seja um polinômio de grau 10. Se eu voltar aqui para cima, o que está acontecendo aqui? Cada vez que eu aumento n, eu estou simplesmente aumentando a quantidade de somas que eu tenho que fazer. O que isso aqui faz é fazer n somas, n operações de adição. Então, eu espero que o tempo que o Python leva para fazer uma soma, uma operação de adição, seja mais ou menos constante, sempre a mesma coisa. E para cada unidade que eu aumento no n, o tempo de execução dessa soma vai aumentar o valor dessa constante, do tempo que leva para fazer uma soma a mais. Então, na verdade, eu espero que esse tempo dependa de forma linear do n. Eu gostaria de conseguir passar um polinômio de grau 1 aqui, uma função do tipo f de x igual a x mais b. Ou, no caso, t de n igual a n mais b. E se a gente procurar com calma, a gente consegue encontrar uma reta que passa razoavelmente próxima de todos os pontos. Essa reta aqui vai ser o nosso modelo de como que o t depende do n. E repara que ela não passa por nenhum dos pontos. Então, para cada ponto aqui, a gente tem um errinho em relação ao modelo. E a gente pode plotar esses erros todos, simplesmente subtraindo, fazendo os t's, que são os valores de verdade que eu obtive aqui em azul, menos a reta a n mais b. Então, a primeira diferença importante que a gente viu da regressão para a interpolação é que na regressão a gente pode usar um modelo simples. Aqui a gente usou uma reta, enquanto que na interpolação a gente teria que complicar o nosso modelo, usando, por exemplo, um polinômio de grau alto, para eu conseguir passar por vários pontos. A segunda diferença que a gente vai ver é que a regressão ela gosta de dados. Na interpolação, vocês talvez lembrem que nem sempre é uma boa ideia usar pontos demais. À medida que você vai usando cada vez mais pontos numa interpolação, você vai aumentando cada vez mais o grau do seu polinômio e tornando ele, portanto, mais poderoso, né? Mais capaz de aproximar uma função arbitrária. Mas se você começar a escolher pontos demais e usar um polinômio de grau alto demais, o polinômio começa a se voltar contra você, né? E se comportar de formas super não razoáveis entre os pontos, muitas vezes oscilando demais. E na regressão isso não é um problema. Quando você está fazendo a regressão, você pode usar bastantes pontos, sem que isso atrapalhe o resultado. O resultado vai ser uma reta por definição. Então tem muito menos coisa para dar errado aqui. Então, se ao invés de escolher 11 pontos aqui, a gente tivesse escolhido 50 pontos, por exemplo, a gente ia obter, por exemplo, esse gráfico aqui. E dá para ver que isso não é uma reta perfeita, né? Tem umas flutuações estatísticas aqui. Mas ainda assim não tem nada que nos impeça de passar uma reta que passe perto de cada um desses pontos aqui. E a gente pode plotar de novo os erros, os desvios dos dados em relação à reta que a gente passou, para ver que às vezes eles estão um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo da reta, mas sempre ali pertinho. Então a regressão dá para a gente uma alternativa a ter que passar uma função por cada um desses pontos aqui. A alternativa é a gente dar um passo para trás e pensar primeiro que tipo de função que a gente quer passar, baseado em que tipo de função que a gente espera obter, ao invés de baseado em quantos pontos que a gente tem. Isso permite a gente usar um modelo muito mais simples. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente modelou o t como dependendo linearmente do n. E quando a gente fala que a gente espera que o t dependa linearmente do n, essas discrepâncias aqui, esses errinhos,
esses desvios, que a gente explicitou aqui embaixo, né? A gente pode passar a pensar neles como sendo erros de medida. Ou seja, a gente supõe que existe um valor correto, entre aspas, para o t, dado um certo n, e aí a gente mediu o t, quer dizer, a gente executou aquela soma lá em cima e contou quanto tempo levou. Isso é uma medição. E a gente está atribuindo a diferença entre o valor que a gente obteve e o t de verdade, entre aspas, a gente está atribuindo essa diferença a um erro de medida. E essa reta laranja aqui é o nosso melhor chute, dados os pontos azuis, para a reta dos t's de verdade, entre aspas. No próximo vídeo, a gente vai ver umas coisas um pouco mais parecidas com o que a gente estava fazendo em interpolação, buscando modelos que não sejam necessariamente uma reta para aproximar funções esquisitas, mas ainda fazendo regressão, ou seja, não buscando uma função que é idêntica à função que a gente quer aproximar num certo conjunto de pontos, e sim buscando uma função que passe perto da função que a gente quer aproximar. Então, até lá!